Pessoal, hoje nós vamos ver um vídeo onde nós vamos aprender a graficar uma tensão que o Arduino leu, tá? Eu vou ler uma temperatura agora, tá? E vou mostrar isso numa forma gráfica. Só tem que, inicialmente, eu vou ver se está tudo funcionando, eu vou ver só os números. E depois nós vamos habilitar um outro programa que vai nos mostrar um gráfico. Então é o seguinte, nós vamos usar um sensor que é esse LM35. Isso aqui é um sensorzinho barato de temperatura. Ele tem 3 pernas só, tá? Mas ele tem um monte de componente aqui dentro. Um dos pinos dele, o pino 3 é ground, é terra. O pino 1 é alimentação. E o pino 2 é onde vai sair o sinal de tensão que é proporcional à temperatura. Tá legal? Para cada 10 milivolts que ele variar, significa 1 grau Celsius. Tá? E você pode ligar aqui esse cara, você pode alimentar o LM35 com uma tensão que pode variar entre 4 e 20 volts. Tá? Então é um negócio simples, barato, que você pode conectar isso no Arduino e medir temperaturas. Tá? A montagem é essa aqui, ó. Tá? Então eu tenho meu Arduino, tenho meu protoboard. Esse é o pino que eu vou ligar ele ao terra, pino 3. O pino 1 é o 5 volts, alimentação, que é esse pino aqui. E o pino 2 é onde vai sair o meu sinal aqui, ó. E eu estou ligando ele no pino A1. Agora eu não vou usar o A0, vou usar o A1. Mas porque eu quero, eu poderia usar o A0, não teria nenhum problema. Tá legal? E aí eu vou conseguir ver a temperatura aqui, por exemplo, da nossa sala. Tá legal? Vamos ver o nosso programa. Então o nosso programa aqui, eu tenho uma variável pot, tenho uma variável float, que eu chamei agora de temp, não estou chamando mais de volts, tá? E eu tenho aqui as minhas configurações de hardware. E eu vou agora configurar o meu conversor analógico digital para que ele leia uma tensão máxima de 1,1 volts. Então eu vou conseguir medir com esse meu sensor de temperatura até uma temperatura de 110 graus, tá? Eu melhorei a resolução do meu conversor porque eu não vou querer medir temperaturas muito altas. Agora vamos ver o nosso programa aqui. Então eu entro aqui no meu programa, primeira coisa que eu faço, eu leio o conversor, a porta A1 do conversor e atribuo essa variável pot. E aqui eu vou fazer uma continha para que eu já converta o valor dessa variável pot para a temperatura. Tá? Então aqui ela vai entrar a variável pot aqui e já vai me dar a temperatura. Depois o que eu vou fazer? Eu vou escrever temp e vou escrever o valor da variável temp com uma decimal. E troco de linha e vou ficar repetindo isso, tá? Né? Então ele vai ficar medindo a temperatura, tá legal? Vamos agora ver o nosso programinha. Então é o seguinte, tem meu programa aqui, que é similar ao que eu expliquei para vocês, vou transferir ele, vou compilar ele e vou transferir para o Arduino. Aqui, ó, transferir para o Arduino, tá? Então o Arduino recebeu. Então vamos dar uma olhada na nossa montagem aqui, tá? Então eu tenho, olha, o ground aqui, tá ligado no ground aqui. 5 volts aqui, o vermelhinho tá ligado aqui. Então eu liguei, alimentei o meu sensor, o meu LM35 com 5 volts. Isso aqui é o 5 volts, isso aqui é o ground. Aqui é a saída dele. A saída dele tá vindo, estou ligando ele no A1. Tá legal? Tá? Então agora é só eu ativar o serial monitor e ver a temperatura, tá? Então eu venho aqui no meu software, vou ativar o serial monitor e tá vendo, olha, temperatura em torno de 22,8 graus, tá legal? Será que esse negócio está funcionando? Como é que eu posso fazer? Eu estou mais quente que 28 graus. Então, vou colocar a mão aqui e a temperatura vai aumentar. Tiro a mão, ela vai baixar de novo, tá? Então tá baixando. Então o meu sensor está funcionando. Você pode utilizar o LM35 para medir temperaturas, para fazer o seu experimento. Você pode ligar 6 LM35 e medir 6 temperaturas diferentes, tá legal? O que você tem que saber é que você não vai medir essas temperaturas ao mesmo tempo. Mas como o processamento do microprocessador é muito rápido, é questão de alguns microsegundos, de 10 em 10 microsegundos você consegue ler um sensor desse, tá? Então é quase ao mesmo tempo, tá legal? Então isso aqui é uma maneira de você medir temperatura. Mas eu falei para vocês o seguinte, né? Eu quero graficar isso, tá? A IDE do Arduino nos permite isso, tá legal? Então eu só vou agora trocar o meu programa aqui e vou mostrar para vocês o gráfico, a variação gráfica dessa temperatura. O que eu prometi para vocês era graficar, né? Então nós já vimos que o valor da temperatura está variando, tá? Esse valor está próximo, está certo esse valor, tá?
Agora, eu vou utilizar uma outra propriedade desta IDE. Essa IDE você consegue mostrar um gráfico. Então aqui eu vou fechar o meu programa e vou abrir o outro aqui, ó. Esse aqui é o meu outro programa que eu vou graficar o resultado da temperatura, tá legal? Isso aqui não mudou nada, minhas variáveis são as mesmas, as minhas configurações de hardware também são as mesmas, tá? E aqui está o meu programa. Aqui eu vou mudar uma coisinha. Então aqui eu estou lendo o conversor, a entrada A1, atribuindo a variável pot, e estou fazendo uma conta aqui para converter o valor de pot para a temperatura. Tá legal? E aí, imprimo esse temp e imprimo o valor da temperatura, sem trocar de linha. E aqui eu vou imprimir uma aspas, aspas, e vou trocar de linha. Esse é o truque para você graficar. Tá legal? E aí eu dou um tempo aqui e volto para repetir isso aqui. Tá? Então agora eu vou compilar esse meu programa, vou transferir ele para o Arduino, e eu vou aqui em ferramentas agora, tá? Aqui está o meu monitor serial, que é o mesmo daquela lupinha. Eu não vou usar isso, eu vou usar esse plotter serial, tá legal? Esse plotter serial, tá? Abriu essa janela gráfica. Então aqui é a temperatura e aqui é tempo, tá legal? Depois eu vou mostrar para vocês um outro artifício para que você coloque escala nessa medida de tempo. Tá? Agora o que está acontecendo? Ele está medindo a temperatura em função do tempo. Tá? Isso não é muito preciso, mas eu posso colocar uma escala temporal, que a gente vai fazer isso futuramente. Se eu colocar o meu dedo aqui no meu sensor, tá legal? Né? Vou colocar aqui, temperatura está subindo, olha o gráfico, tá legal? Né? Vamos ver se a gente... Vou tirar a mão aqui. Ó, então quando eu coloquei, subiu rapidamente. Agora observem que esse meu sensor, ele leva um tempo para esfriar. Você vê que ele não cai rapidamente a temperatura quando eu tirei a mão. Por que acontece isso? Porque a massa desse meu sensor ela é grande. Então ele tem um tempo para ir esfriando toda essa massinha de plástico. Eu posso transformar esse sensor num sensor mais veloz. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir a massa do meu sensor. Tá legal? Então eu posso pegar esse sensor, lixar, deixar ele mais fininho possível. Tá? Sem pegar a parte do semicondutor, só reduzir a parte do plástico. E aí ele vai ter um tempo de resposta muito mais rápido, se você realmente precisar disso. Então eu vou colocar a mão de novo aqui, ó. A temperatura está subindo, ó. Né? Aí eu consigo ter um gráfico da temperatura. Você pode colocar vários sensores aqui, 3, 4 sensores, e pode graficar isso simultaneamente. Não tem nenhum problema. O que você vai ter que fazer um programinha parecido com esse aqui, tá legal? Né? E colocar os vários sensores. Tá? E você vai graficar e vai aparecer um de cada cor no seu gráfico, tá legal? Futuramente, nós vamos interligar o Arduino ao computador, mas com outro software, um software muito mais poderoso. E aí a gente vai ter controle total da coordenada Y e da coordenada X, tá? Por enquanto, nós estamos plotando no tempo, mas a gente não sabe direito quanto é esse tempo. Tá? Mas como temperatura não é uma coisa que varia tão rápido, você não consegue aquecer e esfriar um corpo rapidamente, isso não tem problema. Tá? Basicamente, o tempo em que cada ponto está sendo aquisicionado e está sendo transferido para o meu gráfico é basicamente esses 500 milissegundos aqui. Basicamente é esse cara que está limitando as minhas medidas, tá legal? Agora observe o seguinte, essa medida ela também tem um pouco de ruído. Tá? Você vê aqui que tem uma ruideirinha aqui, ó. O que é normal, toda medida tem ruído. Agora, existem técnicas que você pode minimizar esses ruídos. Tá legal? Então, muito obrigado e até a próxima.